Aleluia, glória a Deus, tá? Agora eu entro. Aleluia, irmãos. Paz do Senhor. Essa que excede todo o nosso entendimento, que ela te cubra sempre. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Nesse momento abençoado, estaremos aqui servindo ao nosso Deus. E eu estou feliz, irmãos. E você, está feliz? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, já vou deixar os irmãos chegarem mais, e aí já vou passar esse aviso aí. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de ler com vocês, os irmãos que já chegaram aqui na nossa sala de vídeo. Aleluia. Uma palavra que eu sou apaixonado por ela. Se existe uma parte da Bíblia que eu sou apaixonado, é essa aqui, pastor. Filipenses, no capítulo 4, verso 4. Oh, glória a Deus, irmãos. Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. Digo outra vez, alegrem-se. Amém? Irmãos, embora eu não pareça, que eu não tenho tatuagem, não tenho dread, é uma coisa que construíram sobre o ritmo, mas eu gosto muito de um cantor cristão. Ele canta, ele louva ao Senhor no estilo reggae. Amém? Salomão do reggae, irmão. Depois os irmãos que são amantes de som reggae, que gostam do estilo reggae, e eu estava escutando um louvor dele e foi edificante. Até a Belinha, viu, pastor? Depois ela falou assim: ô pai, quero continuar escutando o testemunho dele. E muito interessante, irmãos, porque quando acontece um tempo como agora à tarde, o sol está lá brilhando, né, Edinho? Aí de repente vem as nuvens, mas o sol continua onde? Acima das nuvens brilhando. Então as dificuldades, irmãos, às vezes chegam na nossa vida e elas são como as nuvens. Elas são passageiras, irmãos, elas vão passar. Você tem que ter a espiritualidade em Deus, a visão do Espírito Santo, de poder enxergar o sol acima das nuvens. Amém, irmãos? Então não se desanime, alegrem-se no Senhor. Amém? Viva uma vida feliz, irmãos. Em meio à dificuldade, adore. Se está chovendo, adore. Se está sol, adore. Se está nublado somente, irmão, adore. Amém? E se está doendo, louva, mano, louva, amém? Não pare um só instante de louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós temos que adorar o Senhor. Quero orar com você aí no seu lar. Eu vi que vários irmãos já chegaram. Eu não consegui visualizar os irmãos aqui, a lista de irmãos, mas eu vi que já temos alguns irmãos que já se encontraram, já estão aqui conosco. E eu quero agradecer você, irmão. Abre uma sala de vídeo aí agora, nesse momento aí, para as pessoas que te acompanham na sua rede social possam também desfrutar da presença do Senhor, da palavra de Deus que vai ser pregada hoje pelo nosso pastor Edinho, amém? Irmãos, também nesse momento, aproveite aí, compartilhe, amém? Esse momento nosso, no qual estaremos adorando o nosso Deus. Eu quero orar por você, pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar nesse momento. Pai querido, estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Pai, somos teus filhos, filhinhos amados. Nós sabemos que o Senhor nos ama, Pai querido, e por isso nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor porque temos passado por um momento de aprendizado, por um momento no qual nós estamos nos adaptando, Pai, a viver de uma maneira diferente. Não pensávamos nós ter que te louvar apenas em poucos irmãos e transmitir aqui a tua palavra através da internet. Mas sabemos, Pai, que estamos na tua direção e estamos fazendo conforme a tua vontade. Que sabemos que o mundo, ele tem que estar de acordo com a tua vontade. Sabemos que às vezes os homens maus maquinam o mal, mas sabemos que tu és
o dono de tudo, está olhando tudo. Sabemos, Pai, que acima das nuvens, que às vezes não deixa, Senhor, de nós vermos o céu, mas sabemos que o céu está aí, que o Senhor está aí. Então olhemos sem nenhuma sombra de dúvida ao céu e alegremos os nossos corações, Pai, porque sabemos que acima das nuvens Tu estás. Está olhando por nós, cuidando de nós. Por isso estamos felizes, Pai, alegres em Ti. Pai, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade. E é um privilégio de poder estar aqui Te adorando. Obrigado pela vida, Pai, pela saúde. Conserva cada irmão dessa igreja. Conserva essa família quadrangular debaixo das Tuas potentes mãos. Cubra com Teu sangue. Se algum de nossos irmãos vir a ser cometido por essa enfermidade, sabemos que tem um Deus maior que cuida de nós. Então, irmãos, adore o Senhor nesse momento conosco, amém? Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Cante para o Senhor, irmãos, essa noite. Transforma-me conforme Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme Tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui
Aleluia. Irmãos, o Senhor nos conhece, a nossa história, desde o ventre da nossa mãe. O Senhor já escrevia uma história para que nós trilhássemos. E o Senhor, Ele sempre desejou a nós, como filhos, vida com abundância. Uma vida com abundância, mas para que obedecem à palavra de Deus. Nós vemos agora pelas últimas pregações, os últimos dias, vem falando sobre obedecer a tua palavra, andar como cristão, né, irmãos? Ter a Bíblia debaixo do braço, irmão, é fácil. Agora, ter a vida de acordo com a Bíblia ela é complicada. Eu tenho um dos irmãos que a gente diariamente conversa, e a gente fala que ser crente não é fácil, não, irmãos. Tem que ter renúncias, né? E essas renúncias, isso custa o nosso ego, o nosso interior. Por isso que o apóstolo Paulo diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E Paulo também dizia que aquilo que eu quero fazer não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, né? E aquilo que eu desejo fazer, eu não faço. Então, irmãos, prestemos atenção na palavra do Senhor, para que nós vivamos uma vida com abundância, de acordo com a palavra dele, amém? Estaremos adorando ao Senhor, que o Senhor, Ele nos escuta, irmão, todo tempo. Esse louvor diz, sonda-me, né? Que eu possa ser ponte sobre as águas, abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser segundo o coração do Senhor, amém? Davi foi segundo o coração de Deus, irmãos, com todas as suas falhas. Ele foi segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia amargamente de tudo quanto fazia de errado, amém? Então nós vamos cantar, louvar o Senhor. Me escuta quando clamo, aleluia. Você aí na sua casa, solta a garganta aí, irmão, aleluia. Me escuta quando clamo, me acalma o meu pensar, me leva todo meu ser. O segredo está aqui agora. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti.
eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que fez tudo para Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, não há igual a Ele, irmãos. Nunca haverá Deus tão grande como esse. Amém? E segredo, Ele opera em meu e seu favor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse é um hino que o Senhor nos escuta quando clamamos. Amém? Acabamos de louvar. E nesse momento você que tem uma causa, um pedido de oração, aproveite esse momento agora, irmãos. Esse momento aqui, quando nós adoramos o Senhor com mais um louvor, rapidinho, você manda todos os seus pedidos de oração, todos os irmãos que estão conectados, mande agora, irmãos, porque no momento da oração, no final, estaremos mencionando o nome dos irmãos, das causas, e o Senhor com certeza, irmãos, fará justiça por você, estará trazendo a cura, estará ouvindo o seu clamor. Amém? Então nós estaremos orando por você, pela sua família, pela sua causa. Os irmãos podem compartilhar que tem uma equipe preparada, irmãos, para estar anotando o seu pedido de oração e estará nos transmitindo para o final desse culto. Estaremos apresentando os irmãos em oração. Amém? Irmão, se está difícil para você, se você só consegue ver as nuvens, se você não consegue ver o sol, mesmo em dia nublado ou chovendo, você não consegue ver o sol. Irmãos, não se preocupe, acalma o teu coração, confia em Deus. Amém? Ele conhece o teu clamor, Ele ouve o teu clamor. Confia dessa forma, dessa maneira, irmãos. Somos tão fracos, tão pequeninos, mas o Senhor nosso é muito grande, irmãos. Então, mande seu pedido nesse momento. Amém? Confiante que Deus fará milagre. Glória a Deus. Aleluia. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, me pergunto onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu, e tua presença
Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se conosco, amém? Irmãos, esse louvor ele tem uma parte que me chama muita atenção. Ele diz assim na frase: muitos me perguntam onde tu estás. Irmãos, muitos não conseguem enxergar Deus, amém? Mas Ele está onde Ele sempre esteve. Amém? Nos guardando, nos protegendo debaixo das tuas mãos, nos livrando de todo mal, de todo perigo. Ainda que nós passarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, irmãos, porque Ele está conosco. Amém? Glória a Deus. Irmão Edinho, vamos estar orando aqui, irmãos, para o nosso irmão Edinho. Estará assumindo a palavra do Senhor, estará entregando para nós a palavra abençoada do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, pelo teu filho, que nesse momento está à tua disposição, Pai, para entregar a tua palavra ao nosso coração. Senhor, vem usar, Senhor, tremendamente, como nos últimos dias, Senhor. Mas sabemos que tu está conosco, Senhor, e a tua palavra tem sido o cajado de ensinamento e de livramento também, Pai. Senhor, continua nos orientando através da tua palavra, e assim estaremos, Pai, com o nosso coração pronto a te ouvir, Senhor, segundo a tua vontade. Aleluia. Moedinho, fica à vontade. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu cumprimento aos irmãos que estão aí nos assistindo, que estão cultuando conosco nesta hora, neste momento. Paz seja convosco. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, esteja inundando o teu coração, a tua casa, a tua família. Você que está cultuando conosco nesta noite, né? Nós já engrandecemos, louvamos ao Senhor, e tudo isso é muito bom, irmãos. É muito bom que nós não venhamos a deixar de louvar ao Senhor, não é verdade? A palavra do Senhor diz: em todo tempo louvarei ao Senhor. Então, em todo tempo, irmãos, seja um momento de bonança, seja um momento de alegria, seja um momento ao qual as coisas vão maravilhosamente bem, ou seja em momentos difíceis aos quais nós estamos enfrentando e passando, louve ao Senhor, continue louvando, continue adorando. Paulo e Silas na cadeia, na prisão, estavam aprisionados, estavam acorrentados, mas o louvor não faltava nas suas bocas, e eles louvavam com alegria ao Senhor. E diz a palavra de Deus que perto da meia-noite veio um terremoto, abalou as estruturas
fechuras daquela cadeia, daquela prisão, e as correntes foram despedaçadas, os grilhões foram quebrados em nome de Jesus Cristo, e eles foram libertos, irmãos. Aleluias! Então o louvor ele liberta, continue louvando, continue adorando, continue sempre engrandecendo o nome poderoso do Senhor. Aleluias, aleluias. Seja em todo o tempo, irmãos, na sua casa aí, ó, você que está em casa, talvez eu não sei se você está trabalhando ou não, ou talvez no seu momento de folga, coloque um louvor, continue cantando, continue adorando, não cesse o louvor, não cesse a tua adoração ao Senhor. Aleluia! Amém, meu querido? Amém, minha querida? Você que está conosco nessa noite, eu quero, sem delongas, vamos adentrar aqui a palavra do Senhor, até porque o nosso tempo não é muito extenso, né? E eu vou procurar tentar ser o mais breve possível, embora às vezes seja muito difícil isso, né? Mas a gente vai tentar fazer aquilo, né, que for possível diante de nós. Mas eu creio que quando o Espírito Santo nos direciona, ele nos guia, irmãos, aí não há como se conter. Aí nós louvamos, nós adoramos, nós glorificamos, nós damos glória a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. O irmão Eliezer falou nessa noite, Filipenses 4, nós temos que nos alegrar em Deus. Aleluia. Se alegre na presença do Senhor, se alegre em Deus, porque saiba que Deus, ele faz proezas e maravilhas. Amém? Então vamos lá, irmãos. Nessa noite nós vamos falar de um texto conhecidíssimo no meio cristão. Eu creio que todo cristão, todo crente, todo aquele que conhece a palavra de Deus, ele já ouviu falar desse texto. Eu convido você a abrir no livro de Daniel, capítulo 3. Livro de Daniel, capítulo 3. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Daniel, capítulo 3. O texto, irmãos, o título em cima do texto, ele fala: a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. Aleluia, glória a Deus. Amém? Você que está com sua Bíblia aí, você abriu Daniel 3, né? Antes de nós lermos, bom, vamos ler primeiro, depois nós vamos falar com o Pai mais um pouquinho, amém? Versículo 1 diz o seguinte, a palavra de Deus diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. No versículo 19, a palavra de Deus diz: então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava. Versículo 21.
Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Aleluia. Feche seus olhos, meu querido, você que está em casa, feche os seus olhos neste momento e fale com o Pai mais um pouquinho. Senhor Deus e Pai, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus justo, Deus verdadeiro, ao qual nós cultuamos neste lugar, a qual nós servimos com as nossas vidas, a qual nós glorificamos pelos grandiosos feitos que o Senhor tem feito, não somente a todo o povo do Senhor, mas em nossas vidas também. Pai, nós te damos graças, ó Pai, por esta noite, por esta palavra a qual nós ouvimos. Espírito Santo, toca nessa hora, Pai, nas vidas que estão ouvindo, Pai, nas vidas que estão conectadas conosco neste momento, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai, Senhor, tocando nesta hora o mais profundo, o mais íntimo, Pai, vai libertando, Senhor, vai dando vitória, Pai. Espírito de Deus, toda dúvida, Pai, tira nesta hora, Senhor, todo mal, Senhor, tudo aquilo, Deus, que possa ser contrário à Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, repreendemos todo espírito contrário, todo espírito que queira causar a distração, que queira causar um engano nesta hora. Repreendemos em nome de Jesus Cristo. Pai poderoso, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua unção, a Tua glória sobre nós. É o que pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus. Meu querido, minha querida, você que nos assiste, você que cultua conosco nesta hora, como eu disse, aqueles que são cristãos, aqueles que são crentes, aqueles que já estão numa caminhada com o Senhor, já conhecem essa palavra. Mas talvez você que está me assistindo nesta noite, nesta hora, neste momento, eu não sei qual momento ou qual você está assistindo, mas você que talvez não tenha o conhecimento dessa palavra, nós vamos falar um pouquinho dela. E aqui, irmãos, nós lemos na palavra do Senhor, fala sobre a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. A palavra de Deus diz, ao qual nós lemos, que o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro. Mas antes de nós falarmos o que Nabucodonosor fez, nós precisamos saber quem era Nabucodonosor. A palavra de Deus diz, se você for estudar na palavra, a palavra de Deus diz que Nabucodonosor foi um grande rei da Babilônia, um grande rei pagão, um homem que não servia a Deus, um homem que não confiava em Deus. E diz a palavra que esse rei, ele começou a governar por volta mais ou menos de 605, 604 anos antes de Cristo, antes da vinda de Cristo. E ele começou a reinar, e ali ele se tornou um homem muito poderoso, um homem que fez grandes coisas em Babilônia, construiu grandes coisas, um homem que teve grandes riquezas, um homem que teve grandes conquistas em batalhas também, né, vencendo egípcios, vencendo sírios e também vencendo Judá, ao qual nós lemos também, ao qual se trata também um pouco desta palavra desta noite. Nabucodonosor, diz a palavra que ele conquistou Judá, ou seja, Judá era povo de Deus, era um povo, era um reino de Deus, e ali diz a palavra que porque Judá, porque o povo de Deus havia deixado ou melhor dizendo, porque havia pecado contra o Senhor, Deus os entregou ali aos seus inimigos. E ali Nabucodonosor veio até Jerusalém e a sitiou. Isso você encontra no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Fala que ele veio e sitiou, ele conquistou Judá, e ele pegou tudo aquilo que pertencia, tudo que estava em Judá, e fez com que o rei Jeoaquim viesse a ser o seu servo, viesse a o servir, e pegou ali também alguns homens, e o levou todos eles cativos para a Babilônia. E nós vemos na palavra de Deus, que alguns homens foram escolhidos, em Daniel capítulo 1 diz isso, ali Daniel, os seus amigos, né, Ananias, Misael e Azarias, e entre outros foram
levados para a Babilônia cativos. Ou seja, Nabucodonosor fez com que, pediu para que escolhesse os grandes, as pessoas, os príncipes, pessoas que tinham grande conhecimento, pessoas que eram ali estudadas e viessem a estar diante do palácio dele para aprender e para poder ajudar a fazer com que o seu reinado viesse a se expandir. E aqui, irmãos, diz também a palavra, que nós vemos também que o quê? Com o passar do tempo, com toda a sua grandeza, com sua glória ali que Nabucodonosor tinha no reinado de Babilônia, fez com que ele viesse a se tornar um rei muito arrogante, um rei soberbo, um rei que não servia a Deus, como nós dissemos aqui, e diz a palavra a qual nós estamos lendo nesta noite, que ele construiu uma estátua de ouro. Tamanha era a sua soberba, a sua arrogância, o seu paganismo. Ele resolveu construir uma estátua de ouro. E diz a palavra que ele construiu uma estátua de ouro que tinha aproximadamente 27 metros de altura, por mais ou menos 3 metros de largura. E ele convocou a todos os governadores, todas as autoridades da província ali, para que viessem a estar consagrando, viessem a estar participando da consagração daquela estátua. E assim ele fez, ele chamou todos eles. E quando todos estavam diante da estátua, ali o arauto, quem era o arauto? O arauto era um homem, era um mensageiro, era ali o porta-voz do rei, que ali ele veio e anunciou para todos que estavam presentes, todas as autoridades presentes da província da Babilônia, ele anunciou: olha, a partir deste momento, quando vocês ouvirem o som de algum instrumento, né, seja ali da harpa, seja da cítara, do pífaro, seja do que for, algum instrumento, alguma música, todos no mesmo instante devem se dobrar, se prostrar diante dessa estátua. Todos devem se dobrar. E ali ele disse, mais ainda, ele falou: e se vocês, quando vocês ouvirem, se vocês não se prostrarem, há um decreto do rei de que essa pessoa que não se prostrar seja lançado na fornalha que arde em chamas. E assim, irmãos, nós vemos na palavra de Deus que aconteceu. E diz a palavra que a partir do momento que soou o instrumento, que tocou uma música, todos se dobraram diante da estátua de ouro. Mas também diz que 3 homens não se dobraram. 3 homens não se prostraram diante daquela imagem. E esses 3 homens, irmãos, são os homens que nós estamos falando aqui nessa noite: Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem são esses homens? Sadraque, Mesaque e Abednego. São homens que foram colocados, esses nomes são nomes babilônicos, ou seja, os seus nomes eram Ananias, Misael e Azarias. Eram os amigos de Daniel, a qual Deus deu grande conhecimento, sabedoria em toda a arte, em ciência, em cultura. E esses homens, eles foram colocados pelo rei como administradores da província da Babilônia. Então eles tinham um cargo elevado em Babilônia. Mas diz a palavra que quando o instrumento tocou, toda a nação, todo o povo que estava lá presente se prostrou. Mas eles não se prostraram diante daquela estátua. E diz mais, irmãos, diz a palavra que a partir daquele momento, quando souberam que eles não haviam se prostrado, ou seja, os astrólogos ali presentes chegaram até a presença do rei e falaram para o rei: olha, 3 homens não se dobraram não se prostraram diante da estátua que o Senhor constituiu, ao qual o Senhor fez. E ali o rei, quando soube daquilo, ficou enfurecido, ele ficou muito bravo. Ele falou: chame esses homens aqui, chame esses homens que vamos conversar com ele agora. E ali o rei chamou, os 3 vieram à presença do rei, e o rei chegou e falou: mas vem cá, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, vem cá, que história é essa?
que vocês não se dobraram diante da estátua. Vocês não estão se dobrando, ou seja, o versículo 14 diz assim, perfeitamente a respeito disso, diz assim, ó: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a esta estátua de ouro que levantei? Aí o rei faz uma coisa, ainda dá uma chance para eles, ainda, então vamos fazer o seguinte, ó. Então, quando vocês ouvirem novamente o som ali da trombeta, do cítaro, das músicas que foram tocadas, então, se vocês nesse momento se prostrarem, bem vocês vão fazer. Mas se vocês não se prostrarem, saiba que vocês serão lançados na mesma hora na fornalha de fogo. E ali, irmãos, tem algo que Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram na hora ali, deram uma resposta ao rei, que foi assim, que eu acho que às vezes alguns cristãos não têm esta coragem e ousadia de fazer, né? Eles responderam ao rei: olha, rei, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos, tá, rei? Não vamos, e fique o senhor sabendo que, né, que versículo 17 diz assim: se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas aí no versículo 18 diz: e se não, ainda que se Deus não nos livrar das tuas mãos e nem da fornalha de fogo, fique o Senhor sabendo que nós não vamos servir aos seus deuses, não vamos nos dobrar, nós não vamos nos prostrar diante da estátua. E o rei ficou enfurecido, mandou aquecer a fornalha por 7 vezes, pediu que viessem a ser amarrados esses homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que os atassem ali com roupas e tal, e os jogaram dentro da fornalha. O rei fez isso. E ali a história diz que a partir do momento que eles foram lançados na fornalha, os 3 homens que foram lançados, o rei viu 4. Ele não viu 3, ele viu 4. E diz a palavra que o rei falou que o aspecto do 4º homem era semelhante a um dos filhos dos deuses. E ali o rei manda que Sadraque, Mesaque e Abidnego saia da fornalha, os chama para fora e constitui o rei, ou seja, constitui o Deus deles como Deus que viesse a ser adorado, ou que não viesse a ser blasfemado diante de toda a província. Então essa, irmãos, você que não conhece, como eu disse no início, você que talvez que é simpatizante da nossa fé, você que está ouvindo, você que não tem conhecimento dessa palavra, essa é a história, essa é a passagem a respeito da estátua. E eu quero falar para você nessa noite, nós vamos fazer algumas observações a respeito desse texto. Eu dei uma leve resumida. Você na sua casa, leia Daniel capítulo 3 inteiro. Leia inteiramente. Leia inteirinho, que daí você vai compreender todos ali os versículos certinho. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, nesta noite que nós estamos falando, é que o rei fez essa estátua, pediu para que todos viessem a se dobrar, a se prostrar diante dessa estátua. Mas como nós dissemos, 3 homens não se prostraram diante da estátua. Eles permaneceram de pé, irmãos, aleluias. E a palavra de Deus diz que nós que somos servos de Deus, nós que somos cristãos, nós não devemos nos prostrar diante de nenhuma imagem, irmãos. Não devemos. Não devemos. O livro de Salmos, capítulo 115, é bem claro a respeito disso. Leia na sua casa isso. Leia na sua casa. O livro de Salmos 115. O livro de Isaías, capítulo 42, eu quero ler com você, eu faço questão de ler com você nessa noite. Isaías 42, versículo 8, a palavra de Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não admite que nós venhamos a nos prostrar diante de uma imagem, mas somente a Ele.
somente a Ele, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aleluia. Está escrito na palavra de Deus. Nós não devemos nos prostrar, adorar outra coisa a não ser a Deus. Ele é o único Deus. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho que conduz à salvação. Ele é o único. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Não adore outra coisa. Não se prostre diante de nada que não seja diante da presença do grande Deus. A palavra de Deus diz: humilhai-vos diante das potentes mãos do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte, aleluia. Se prostrar, quer se prostrar? Se prostre diante de Deus, e Deus te honrará, Deus te levantará, aleluia. Permaneça em pé, tenha coragem, então não devemos nos prostrar diante da pressão do mundo também. Não se prostre diante da pressão do mundo. Como assim, irmãos? Como assim? Você que é jovem, você aí que está namorando, o que o mundo hoje, ele impõe diante de você? Que o seu namoro tem que ser o quê? O mundo impõe que o seu namoro tem que ser santo? O mundo impõe isso? Não impõe. O mundo impõe que o namoro, irmãos, pode ser como de um casal. Um relacionamento pode ser de um casal. Você que me assiste nessa noite, o mundo impõe que ali ambos podem fazer o que quiser, podem viver a vida conforme eles querem. E não é assim que Deus quer. Então não se prostre, não adore essas coisas, não se prostre diante de uma doença. Às vezes a enfermidade ela vem sobre a sua vida, e você não vê solução, você não vê uma situação para que você possa sair dela. Não se prostre, levante o seu rosto, determine, declare a cura em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos. Deus é poderoso para curar, Deus é poderoso para te levantar, Deus é poderoso para fazer grandes coisas na tua vida. Toma posse em nome de Jesus Cristo. Está sobre ti a cura. Você que está enfermo nessa noite, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se prostre diante de um desemprego. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não tenho mais solução. Todos foram despedidos, todos foram mandados embora. E agora o que vai ser da minha vida? Eu tenho a família para cuidar. Não se desespere, confie no Senhor, confie em Deus, Deus é poderoso, nós falamos isso. Deus é poderoso para mudar a tua sorte, aleluia, aleluia, confie em Deus. Então não se prostre diante disso, não adore outra coisa a não ser Deus. Olha o que o diabo fez com Jesus, irmãos. Nós temos o exemplo, Jesus nos deixou exemplo. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz a palavra que o diabo levou Jesus num alto monte e mostrou todos os reinos, toda a grandeza, toda a glória, toda ali a plenitude, e falou para Jesus: olha, Jesus, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Olha o que o diabo fez para Jesus. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus vira para ele e responde: olha, vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus servirás, somente ao teu Deus adorarás, somente a Deus adorarás. Então não deixe que nada que o inimigo venha dar a você, a colocar diante da sua vida, não deixe que isso venha tomar o lugar de Deus também. Não deixe, não coloque a sua fé, não venere, não adore homens, pessoas. Existem pessoas que cultuam, ou seja, que veneram, que adoram outros.
Ah, porque o fulano de tal. Ah, eu ligo a televisão e aquele pastor. Ah, aquele pastor é isso, aquele pastor é aquilo, aquele pastor. E esquece que Jesus, Ele é o grande eu sou. Aleluia. Não firme a sua fé em homem. Esteja com seus olhos voltados para o alvo que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Prossiga para o alvo. Não desvie para a direita nem para a esquerda. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Coloque a sua confiança, a sua adoração em Jesus. Não confie em coisas. Tem pessoas que adoram coisas. Olha, o meu carro, não pode acontecer, tem que estar brilhando. A minha casa, ai, se eu sair da minha casa, ai, não sei o que vai ser da minha vida. Ah, o dinheiro, porque o dinheiro é tudo para mim. Se eu não tiver dinheiro, eu não vivo, eu não faço isso. Irmãos, aquele que é de Deus, aquele que espera em Deus, confia em Deus, ele sabe que toda provisão, ela vem do Senhor, aleluia. E Deus não permite e não deixa com que nós venhamos a ficar o que, irmãos? A ficar desamparados. O Senhor não deixa. Ele não deixa. O Senhor cuida de nós. Ele cuida de mim, de você. Não se apegue às coisas. Não se apegue ao dinheiro. A palavra de Deus diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Perdão. O amor ao dinheiro. Não o dinheiro. Dinheiro é uma bênção, irmãos. Glória a Deus. Se você não quiser, pode mandar para mim. Se quiser, eu mando a conta. Eu passo o número da minha conta e você deposita para mim, amém? Se você não quer, acha que o dinheiro é ruim, faça isso. Mas a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não ame ao dinheiro. Ame aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que tem poder para todas as coisas, aquele que pode abençoar você infinitamente mais, aleluia, oh glória, aleluia. Coloque a sua confiança em Deus. Irmãos, no versículo 8, aqui nós lemos aqui de Daniel, que a palavra de Deus diz: ora, no mesmo instante, chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Ou seja, a partir do momento que eles souberam que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, os astrólogos ficaram sabendo e falaram: vamos correr diante do rei, vamos apontar ele. Irmãos, o que nós trazemos de exemplo para a nossa vida? Assim tem acontecido conosco. Mas quando nós permanecemos fiéis, a pessoa pode vir falar para o fulano, o ciclano, aquele é crente, aquele não sei o quê, ele não sei o quê, não participa daquilo, ou disso ou daquilo. Não se importe com que as pessoas vão te apontar, vão falar de você. Não se preocupe com isso, mas se preocupe que se você pecar, irmãos, se você pecar, e embora a palavra de Deus diz que nós temos um advogado junto ao Pai, que se você pedir perdão, Ele te perdoa. Mas se você não fizer isso e você pecar, o diabo, ele vai te apontar. O diabo, ele vai te acusar. Então é muito importante o seu testemunho de vida, a sua perseverança e a sua obediência ao Senhor. É muito importante que você seja uma pessoa íntegra, com a qual as pessoas possam olhar para você e falar: olha, ali vai um servo de Deus, uma serva de Deus, ao qual não há defeito, não temos o que falar dele. Nós temos que andar em integridade de vida. O inimigo, porque senão ele vai te acusar. Se você errar, lá o fulano está bebendo lá no bar, está enchendo a cara, está se embriagando. O fulano errou, pecou. O diabo faz isso, irmãos. O diabo levanta pessoas para te acusar, para tentar te envergonhar. Então não dê brecha para ele. Não dê brecha para ele. Mas aqui diz a palavra que os astrólogos foram acusar ali a Sadraque, Mesaque e Abednego diante do rei, porque eles não se dobraram e os colocaram numa situação de dificuldade. E diz a palavra que eles foram chamados e eles chegaram à presença do rei,
E o rei começou o quê? A interrogá-los, né? A confrontar eles diante daquela situação. Quantos que têm sido confrontados pela sua posição em Cristo? Não é verdade? Nós vemos no mundo afora, principalmente em países para fora, pessoas que são confrontadas pela sua fé, pessoas que vivem talvez ali em extrema situação de perigo constantemente, dia após dia. Aqui, irmãos, no Brasil, aqui onde nós vivemos, nós glorificamos a Deus porque nós temos a liberdade de culto, nós podemos cultuar. Mas nós temos visto, eu acho que ultimamente na China, se eu não me engano, né, que igrejas estão sendo derrubadas e assim por diante, cristãos estão sendo mortos, e tantos outros países onde a perseguição tem acontecido. Assim aconteceu. Eles foram, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram confrontados pelo rei. Olha, que história é essa que vocês não se dobraram? Como assim? Vocês não se dobraram diante de mim? Irmãos, tenha a sua posição em Deus. Tenha a sua posição em Deus. Não negue jamais a Jesus. Irmãos, nós temos falado nesses últimos dias, Igreja do Senhor, temos falado a respeito do arrebatamento, né? A última vez que eu estive aqui, estive pregando a respeito também do arrebatamento, mas falamos bastante a respeito de escatologia, ou seja, do final dos tempos. E eu creio, irmãos, que quando o mundo passar pela grande tribulação, quando o mundo passar pela grande tribulação, aqueles que quiserem viver a vida eterna e aceitar a Jesus e ser íntegros, eles não vão poder negar a sua fé, porque eles vão ser confrontados, assim como tem acontecido nos países afora, ao qual nós citamos aqui nesta noite. E olha o que Mateus capítulo 10 versículo 32 e 33 diz, a palavra de Deus diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não negue a sua fé. As pessoas podem querer te confrontar, podem querer colocar a sua fé à prova. Tenha a sua posição em Deus. Tenha a sua posição em Deus. E eles não temeram ao rei. Eles não temeram ao rei. Fala, ainda que isso possa custar a nossa vida, ainda que nós possamos vir a perecer, mas nós vamos manter a nossa posição em Deus. Nós vamos manter a nossa posição naquilo que nós cremos, naquilo que nós confiamos. E o livro de Lucas, capítulo 12, versículo 4 e 5, diz assim, irmãos: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Isso Jesus diz, que nós devemos temer o quê? A Deus. Temos que ter o quê? O temor a Deus. Porque o homem, ele nada pode fazer contra nós. Ele pode até matar o nosso corpo físico, mas a nossa alma, o nosso espírito vive para Deus. Aleluia, aleluia. Mas nós devemos temer, ele diz aqui a palavra, temer aquele que além de matar a carne, pode matar o quê? Pegar o espírito e lançar no inferno. Então, até parece que Sadraque, Mesaque e Abednego haviam ouvido a palavra de Jesus, né? Falaram, opa, nós não vamos, ainda que isso venha nos custar alguma coisa, a isso que venha custar a nossa vida, nós não vamos nos dobrar diante do rei. Então eles estavam convictos de que Deus poderia livrá-los. Eles tinham essa convicção: Deus pode livrar você, aleluia. Deus pode livrar você dessa situação. Eu não sei a qual situação você se encontra hoje, mas Deus, ele pode livrar você. Assim como aconteceu aqui no versículo 17,
Eles disseram: se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela. E Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Olha a confiança, olha a segurança. Olha só, irmãos. Até parece que eu acho que eles leram o Salmo 91, né? Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. O meu Deus é quem confio. Certamente dirás que, ou seja, certamente o Senhor te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O versículo 3 de Salmos 91 diz: certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tem essa convicção. Eu creio que eles tinham isso na sua mente. Eles sabiam que certamente Deus os livraria do laço do passarinheiro. Era o laço do passarinheiro que tinha sido armado aqui contra eles. A confiança, eu creio também que eles sabiam o que dizia o Salmos 34, versículo 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia, aleluia. Você é temente a Deus? Você confia em Deus? Então saiba que o anjo do Senhor está acampado ao seu redor e Ele te livra de todo o mal, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Mas como eu disse, além deles ter essa convicção que Deus poderia fazer, eles disseram ainda, mas ainda que isso não viesse a acontecer, eles o quê? Eles iam permanecer fiel, né? O versículo 18 falou isso, né? Olha, se não, ó rei, ou seja, se ainda que isso não acontecer, ainda que Deus não venha nos livrar, fique o Senhor sabendo que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Seja fiel em todo o tempo, seja fiel em todo o tempo, aleluia. Fidelidade, isso é o que? É algo que tem que estar em nós, tem que fazer parte do nosso caráter, a fidelidade. Apocalipse 2:9, a parte final do texto diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Seja fiel a Deus. Não se dobre diante das situações, não se dobre diante das estátuas, não adore outra coisa a não ser Deus. E nós falamos, se eu pudesse dar um nome para essa mensagem nessa noite, Eliezer falou aqui, atrás aqui, eu comecei a dar risada na hora que ele falou. Eu falei: acho que ele leu a minha mensagem, né? Acho que ele deve estar sabendo o que eu vou falar, né? Esses homens, esses 3 homens, eles eram o quê? Se eu pudesse dar um nome a essa mensagem, seriam obedientes incondicionalmente. Obediência incondicional. Obediência incondicional. Esses homens eram tremendamente obedientes a Deus. Eram obedientes a Deus. Por quê? Porque eles não se importaram com que o decreto do rei viesse ali a causar a eles. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, a palavra de Deus diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Se alguma lei terrena fere a lei do Senhor, irmãos, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que nos posicionar, nós temos que continuar sendo fiéis ao Senhor. O rei decretou algo que para Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, ia contra ali aquilo que eles criam, e eles não obedeceram ao rei, mas obedeceram a Deus, porque Paulo diz isso: importa obedecer a quem? A Deus. A Deus. Seja obediente a Deus. Seja obediente a Deus. Mesmo que às vezes as coisas não venham a acontecer. Seja obediente. Continue obedecendo. Continue obedecendo. Irmãos, a obediência é algo assim que é um princípio cristão. Nós temos que ser obedientes. E a obediência, ela está diretamente ligada ao amor. Você sabia disso? A obediência está diretamente ligada ao amor. Eu convido você a abrir no livro de João, capítulo 14. O livro de João, capítulo 14. Nós já vamos encerrar, irmãos. Só mais um instantinho. Amém?
Aleluia. João capítulo 14, versículo 15, diz a palavra, Jesus falando: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou resumindo, se vocês me amam, vocês me obedecem. Vocês me obedecem, se vocês me amam, vocês me obedecem. O versículo 23 e 24 diz: respondeu-lhes Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Olha que forte isso. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ou seja, quem não me ama, não me obedece. O que Jesus fala para você? Ame o teu próximo. Primeiramente, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Que amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e assim por diante. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses foram os 10 mandamentos que ele resumiu em 2. Mas o que ele mais fala? Ele fala o quê? Que nós não devemos o quê? A andar em prostituição, que nós não venhamos a andar viciados, ou seja, dependentes, seja de droga, seja de bebida, de álcool, que nós não devemos ser maldizentes, que nós não devemos cobiçar as coisas dos outros, que nós não devemos mentir uns aos outros, porque a mentira é pecado, e o pecado ele faz com que nós venhamos a nos distanciar de Deus. Então Jesus fala tantas coisas, que tudo que é imoralidade, tudo que é impureza, tudo que é vício, pecado, nós não venhamos a fazer isso, a participar disso, a praticar isso. Então ele diz aqui no versículo 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Então o amor está ligado à obediência. Então se você ama Jesus, se você diz que ama Jesus, seja obediente a Ele. Como você pode ser obediente a Ele? Não somente na sua palavra, mas em tudo que envolve as coisas de Deus. Seja obediente na sua igreja, seja obediente ao seu pastor, né? Tem pessoas que o pastor fala: nós vamos fazer tal coisa, a pessoa é a primeira a bater de frente. Ah, não, acho que não vai dar certo, porque não quero, e sai fora. Seja obediente na sua casa, você filho, você que ouve nessa noite, seja obediente ao seu pai, à sua mãe. Você quer ter longos dias sobre a face dessa terra? A palavra de Deus diz: obedeça, seja obediente, e você vai viver longos dias sobre a face da terra. Seja obediente aos seus pais, seja obediente você homem, você que tem um emprego, você mulher, seja obediente e submisso ali ao teu patrão. Obedeça, não questione, não fique questionando tudo, não fique batendo de frente, não se levante contra, não queira derrubá-lo, mas ore por ele, ainda que esteja fazendo algo errado, ore para que Deus possa dar direcionamento, aleluia. Esse é o dever nosso. A palavra de Deus diz que nós temos que estar sujeitos a todas as autoridades sobre a face da terra, porque Deus constituiu elas, foi Deus que constituiu. Então nós temos que ser obedientes, nós temos que honrar. Então esses homens foram obedientes a Deus, honraram a Deus em tudo, eles foram fiéis, eles não temeram o decreto do rei. Não tema o decreto do rei. O que o rei tem às vezes decretado sobre a sua vida? O rei aqui nós podemos usar o inimigo. O que o diabo às vezes tem decretado contra a sua vida? Que você não vai conseguir um emprego? Que essa doença que talvez você esteja enfrentando, você não vai vencê-la? E tantas outras coisas? Não tema isso. Não tema o decreto do rei. Saiba que Deus te dá o livramento, aleluia. A confiança no Senhor, isso que faz a diferença na nossa vida.
Então esteja alicerçado em Deus. Esteja alicerçado em Deus. Né? E ali eles não temeram o decreto do rei. E Deus enviou o quarto homem e os livrou. E ainda no final ainda da passagem, se você ler no final de Daniel capítulo 3, fala que Nabucodonosor fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego prosperassem sobre a província da Babilônia. Ou seja, no final ainda eles foram recompensados pela sua fidelidade. E Deus usou um homem pagão para que viesse abençoá-los. Assim Deus faz, irmãos, na nossa vida. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu amo esse versículo, acho que o pastor também ama, também sempre cita ele, né? Que fala que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, aleluia. O que é ser galardoador? É ser recompensador, ou seja, aqueles que buscam a Deus são recompensados, aleluia. Deus vai te recompensar. Dobre os seus joelhos, continue clamando, continue confiando, continue acreditando. Deus te dá a vitória. Irmãos, olha, sabe de uma coisa? Deus, muitas vezes, Ele não nos livra da fornalha, assim como aconteceu aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não livrou eles da fornalha, ainda que eles foram obedientes, foram fiéis ao Senhor. Deus não livrou eles da fornalha, mas diz a palavra que Deus livrou eles dentro da fornalha, deu o livramento dentro da fornalha. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Livro de Isaías, capítulo 42. Aleluia, aleluia. Isaías 42, eu quero ler com você, nós já estamos terminando. Isaías 42, versículo, aleluia, glória a Deus. Não, acho que eu marquei errado, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 42:8 nós já lemos que Deus não dá glória dele para ninguém. Mas ele fala, ou seja, o que Isaías fala? A palavra de Deus diz que quando você passar pela tempestade, pelo fogo, ele não vai te queimar. Ele não fala que você não vai passar. Ele fala que você vai passar, mas que Ele vai te livrar. Quando você passar por isso, isso não vai fazer com que o mal venha a cometer a sua vida, o seu corpo. Então Deus, Ele te livra disso. Eu havia marcado aqui Isaías 42, mas não é Isaías 42. Amém? Mas amém. Está na palavra de Deus, tá? Amém, irmãos? Fique tranquilo que está na palavra de Deus. Amém, pastor? Oh, glória. Então saiba disso, tenha essa convicção. Assim aconteceu com eles. Eles foram lançados na fornalha. Os 3, ou melhor dizendo, os 4, começaram a passear, porque o quarto ou era um anjo ou era Jesus Cristo mesmo ali junto com eles. E diz a palavra que quando eles saíram da fornalha, não havia nenhum sinal de queimadura, de fumaça, de seja o que for. Eles estavam ilesos. Eles estavam ilesos. Nenhum mal os acometeu. Então, irmãos, quase sempre, nos momentos mais difíceis, é que temos as maiores experiências com Deus, sabia? Quase sempre isso. Nos momentos mais difíceis é que temos as maiores experiências com Deus. Assim aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Nesse momento mais difícil, eles tiveram uma grande experiência com Deus, um livramento, e eles ali andaram junto na fornalha ardente, junto com o quarto homem, com um anjo, com Jesus, eu não sei. Tiveram essa experiência maravilhosa. Daniel, você conhece a história? Fala de Daniel, que Deus o livrou da cova dos leões. Ou seja, Deus mandou um anjo. Daniel fala para o rei, quando o rei vai lá chamar por Daniel, Daniel fala: rei, olha, o meu Deus, ele enviou um anjo e fechou a boca do leão. E ali ele teve uma experiência maravilhosa. Além daquilo que ele já vivia, da sua fidelidade com o Senhor, ele teve essa experiência. Nós podemos ver também na palavra do Senhor Ana, uma pessoa, uma mulher que não tinha filhos, que estava desesperada.
que queria ter filhos, ela era zombada pela outra esposa do seu marido, porque naquela época podia ter mais de uma esposa. E ali ela foi zombada, escarnecida, e ela desesperada, rasgando as suas vestes, as suas lágrimas. Até o profeta Eli a teve como embriagada, porque tamanho era o desespero dela. Mas ali naquele momento de desespero, ela clamou ao Senhor, e ela viu um milagre acontecer. Ela teve o filho, ao qual foi o grande profeta Samuel. Nós podemos ver na história de Jó, irmãos. Jó perdeu tudo, você sabe disso, mas continuou fiel ao Senhor e teve uma grande experiência que Deus ali retribuiu 2 vezes mais, além daquilo, de toda a propriedade e grandeza que ele já tinha. Deus fez um milagre na vida dele. A vida de Jonas em tamanho desespero, dentro da baleia, temos como baleia, né, porque é um grande peixe, né? Dentro do grande peixe, ali ele clamou ao Senhor ali, que ele estava com medo de morrer, e Deus ouviu o clamor dele ali, e ali ele foi até Nínive e anunciou a palavra do Senhor. E tantos outros personagens, profetas, na história, na palavra de Deus, nós podemos ver. E na nossa vida, irmãos, não é diferente. Na nossa vida não é diferente. Essa pandemia, essa situação que nós enfrentamos, que talvez para você possa ser o fim de todas as coisas, pode ser o fim de todas as coisas. Saiba, não se desespere. É o momento de você ter uma experiência sobrenatural com um Deus vivo e poderoso. Aleluia! Esse é o momento de você voltar o seu coração para o Senhor. Esse é o momento de você se entregar por completo a Deus e deixar com que Deus venha fazer a obra na sua vida. Aleluia! Se entregue ao Senhor, se entregue completamente. Seja fiel, seja obediente a Deus. Seja obediente a Deus. A obediência, ela vai trazer bênção na sua vida. Ela vai trazer vitória na sua vida. Creia em nome de Jesus Cristo. Creia em nome de Jesus Cristo. Faça com que desse momento de dificuldade, de temor, faça com que a sua vida, ela possa ser uma vida de oração. Ela possa ser uma vida que possa viver sobrenaturalmente uma forma, uma maneira, uma intensidade de adoração ao Senhor. Aleluia! Então adore ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo glorifique o nome do Senhor. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é poderoso para fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Amém, meu irmão? Amém? Louvado seja Deus. Eu quero convidar você nessa hora. Eu quero chamar, acho que não sei se é o Eliezer ou o pastor que vai vir aqui nesse momento, mas nós vamos orar. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos falar um pouquinho com Deus. Antes de eles orarem pelos pedidos, eu quero fazer uma oração aqui nessa hora. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus vivo e poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, aqui nessa hora, Pai, nesta noite, neste momento, Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Nós ouvimos, ó Pai, a respeito, Pai, de não nos dobrarmos, ó Pai, diante das coisas que podem vir, ainda que possam vir a nos fazer mal, Pai, mas que nós temos que permanecer fiéis ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu peço a Ti nesta hora, Pai, visita, Pai, este meu irmão, visita esta minha irmã neste momento, ó Pai. Toca, Senhor, na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Aquele que está ouvindo esta palavra nesta noite, Pai. Aquele que tem algo dentro de si ainda que precisa de um conserto, de uma mudança de vida. Em nome de Jesus Cristo, opera nesta hora, Pai. Faça com que todo desejo carnal, Pai, que todo desejo, Pai, que possa o levar à morte, seja, Senhor, quebrado, seja aniquilado nesta hora, em nome de Jesus. Espírito Santo, dá forças, ó Pai, guia-os, ó Pai, em toda a verdade, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo, Pai, com que eles possam, Senhor, viver uma vida de fidelidade, de integridade com o Senhor. Pai, toca nos nossos corações, nos fortaleça cada dia mais, Pai, que possamos viver totalmente voltados para o Senhor, para o Teu reino, que possamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, que possamos ser obedientes incondicionalmente, Pai, não dependendo, Senhor, se o Senhor vai nos dar ou não aquilo que nós queremos, mas sabendo da nossa posição, que o Senhor pode todas as coisas. Cremos na Tua palavra, Pai. Toca em cada vida, Pai.
Abençoa, Deus, a casa do meu irmão. Abençoa os lares. Abençoa, Pai, este que está, Senhor, passando por momentos difíceis, ó Pai. Espírito Santo, ajuda, dá força nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, oramos neste momento e te glorificamos para sempre, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Louvado seja Deus. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Louvo a Deus por este momento. E passo a palavra ao nosso amado e querido pastor Marcelo. Amém? Louvado seja Deus. Um abraço bem de bênção de longe, meio. Amém? Mas nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. É tão duro, né, de não abraçar, não poder abraçar, né? Tão acostumado a abraçar os irmãos, beijar os irmãos. Mas tá bom, logo nós voltamos, né? Deus abençoe, Edinho. Palavra maravilhosa. O Eliezer sempre escolhendo. Nós temos uma gama de homens, todo cheio do Espírito Santo. É uma metralhada atrás da outra da bênção, né? Convidou, é bênção. Deus abençoe. O Eliezer tá. Mas tudo bem. Ia chamar para ele orar, mas ele falou pra gente. Então, irmãos, aqui tem vários pedidos. Paz seja convosco, meu irmão. Que a graça e a paz seja com todos os nossos irmãos, nossas irmãs. Já começamos o culto hoje, o Eliezer, num clima de grande alegria. Grande alegria, é isso que nós estamos sentindo, viu, irmãos? Deus está preparando para nós, eu acredito nisso. Nesses últimos dias, Deus está preparando para nós um tempo de grande recompensa. Eu acredito isso, né? Nesses 90 dias, eu tenho visto os irmãos sendo abençoados, alegres. Não vejo irmão triste, não vejo irmãos murmurando. O povo de Deus é um povo alegre, né? E eu tenho visto que Deus tem falado com a gente. O Edinho falou, o Eliezer falou. E, irmãos, é uma grande verdade. A igreja ainda anda debaixo de uma nuvem. Presta atenção. Por isso que é bom nós termos o corpo, fazer parte do corpo da igreja. Porque a igreja anda debaixo de uma nuvem. E Deus, Ele está nos conduzindo, né? Eu louvo a Deus porque ninguém serve a Deus fica sem recompensa. Essa é a verdade, Edinho. Ninguém que serve a Deus, não é caso que Deus nos chama de servo. Porque ninguém que serve a Deus fica sem recompensa. Hebreus 11 fala isso, que Deus recompensa. Serve a Deus com a sua vida, com o seu amor, né? Com a sua alegria. A recompensa é algo, assim, ó, certeira, que vem. Deus vai recompensar a sua vida, né? Deus está preparando para nós um momento de recompensa pública. Eu percebo isso. Deus vai recompensar cada um de nós, de vocês, uma recompensa pública. Sabe por quê, irmãos? A igreja anda debaixo de uma nuvem. E eu tenho visto Deus falando com a gente nesses dias, né? Domingo nós falamos sobre ser forte. Deus está nos preparando, igreja. Você está ligado aí no assunto, nas pregações. Nós falamos domingo de ser forte, né? O reino de Deus é conquistado. Domingo de manhã pregamos sobre isso. À noite, Deus nos falou sobre sermos humildes. Olha, presta atenção. Agora o Edinho fala nessa pregação, tão claramente, Deus nos falando sobre obedecer, né? E amanhã à tarde, 3 horas da tarde, quero convidar vocês, irmãos, para a gente, na live da tarde, da pastora Giane, nós vamos falar de um assunto jejum. Nós temos falado da volta de Jesus, né? Arrebatamento. E para muitos Jesus já arrebatou, né? Por exemplo, ontem foi arrebatada a mãe do irmão Lelo, da irmã Rô. Jesus veio e levou ela, né? Veio e já. Então muitas pessoas, Deus está preparando para arrebatar. Muitos estão indo já, né? Mas há, logicamente, a vinda do Senhor, o arrebatamento, que nós esperamos. E Deus está nos preparando. Mas amanhã nós vamos falar sobre o jejum, irmão. Você sabia que não há nenhuma ordem na Bíblia para jejuar? Não tem. Não tem. Você pode ler, não tem. Jesus fala de jejum, não tem nenhuma ordem. Mas por que não tem? Isso é um dos assuntos que eu vou falar. Porque na verdade o jejum é algo que tem que ser, irmão, algo espontâneo. Por isso que Jesus não manda. No Velho Testamento, lógico, você vê alguém propondo um jejum, mas você não vai ver uma ordem para jejum, porque isso Deus espera que seja assim, algo espontâneo. E é interessante, mas não tem, mas Jesus, olha só o que Jesus, só quero dar uma palhinha de amanhã, irmãos, desculpa, nós vamos orar, tem uns pedidos de oração,
Sexta-feira, live das mulheres, vão dar os testemunhos de cura, que Jesus está fazendo milagres ainda, extraordinários. Jesus cura, Ele livra da morte. Irmão, sexta-feira, live especial das mulheres, na sexta-feira, né? Vai ter um conjunto de mulheres aqui, ó, na tocha, na benção, né? Mas olha que, presta atenção, amanhã à tarde nós vamos falar sobre isso, mistério. Por quê, irmão? Nós estamos falando que Deus está nos preparando para uma recompensa pública, todos nós da igreja. Deus está querendo te exaltar publicamente. Prepare isso, observe que Deus está. Olha o que diz aqui Mateus 6, 22, diz assim, ó. Mateus 6, 16. Presta atenção, nós vamos falar. E quando, Jesus falando, ó, e quando, ele não está mandando, ele diz assim: quando vocês jejuarem, não vos mostreis contristados. Sabe aquela pessoa, estou jejuando hoje, não fala comigo, né? O cara já parece bem mirradinho, estou jejuando, olha, quer mostrar que está jejuando. Jesus diz assim, ó, quando vocês jejuarem, não fiquem contristados nem tristes, como fazem os hipócritas, porque eles desfiguram o seu rosto, para que os homens percebam que eles estejam jejuando. Eu digo a vocês que esses daí já receberam o que eles estavam buscando. Queriam ser recompensados, só por querer aparecer, já ó, que bonito, ele jejua, né? É recompensa dele. Mas olha o que Jesus fala aqui, ó, né? Para que os homens não percebam. Quando vocês jejuarem, lave o seu rosto, fiquem bem fortes, para que nenhum homem perceba que vocês estão jejuando. Porque em verdade vos digo que se vocês fizerem isso, o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará, versículo 18, Ele te recompensará publicamente. Irmão, presta atenção no que nós estamos falando. Amanhã nós vamos falar sobre o segredo do jejum. A Bíblia não fala que é para jejuar, mas Jesus, Ele jejua. E é interessante que aqui ele diz, quando vocês jejuarem, então não há uma ordem, mas é porque tem que ser algo espontâneo, né? Porque a palavra diz que todos aqueles que fazem jejum, irmão, automaticamente são recompensados. Olha aí, olha a dica que o Espírito está querendo emprego, jejua. Eu para casar precisei jejuar, apesar que eu sempre fui um cara bonito, né? Lógico que não tinha dificuldades para casar. Irmão, não para de rir aí, né? Mas, você vê, as grandes conquistas, minha família, casamento, milagre extraordinário, eu consegui por quê? Jesus não mandou, vai jejuar não, ele falou assim, ó, quer saber? Jesus falou que tem coisa que só vai sair com jejum e oração. Jejuei, milagre certo. Então, presta atenção, Deus está preparando você, igreja, para uma recompensa pública. Leonel, se prepara. Eliezer, está ouvindo aí? Irmão, 3 meses, nós estávamos aqui, ó, buscando a Deus, 90 dias pregando aqui dentro, sem ninguém, os irmãos ouvindo em casa, buscando a Deus, não murmuraram, não ficaram tristes, aliás, só alegria. Deus vai recompensar você amanhã, 3 horas da tarde, fique esperto, irmão, tá bom? Agora eu quero dar, olha lá, pedido de oração, irmãos, eu mostro aqui, mas vocês não estão vendo, tá vendo aqui, né? Não tá vendo lá em cima, não dá para ver? Não, então tá bom, eu vou falar aqui, ó. Pedidos de oração. Primeiro eu quero pedir oração para Maria, mãe do Marcelo. Vamos orar. Maria, mãe do Marcelo. Mas o Marcelo falou assim, pastor, amanhã quando você falar pedido de oração para minha mãe, né? Fala de um testemunho meu, que eu cheguei na igreja há um pouco tempo, e eu passava por um momento muito difícil, pedi até uma Bíblia que eu não tinha condições de comprar. Mas diga para a igreja que nesses 90 dias o Senhor me deu uma casa de presente. Pode aplaudir a Deus? Só tem 3 aqui aplaudindo. Aplauda na sua casa. Olha aí, irmão. Pastor, fala para a igreja que eu ganhei uma casa. Estou morando na casa. Inclusive, eu pedi para Deus bem pertinho da igreja. Está morando em frente da igreja. Pode dar glória a Deus? Ô, louco, que Deus é esse aí, poderoso. Marcelinho, Deus abençoe. Vamos orar para sua mãe Maria. E vamos orar também. Eu quero também só falar mais um testemunho, irmão. Sei que está na... Mas da irmã Simone, que voltou para Tirapina. Ela foi em casa hoje e falou, pastor, presta atenção. Trouxe as fotos da casa que ela entrou. Falou, pastor, eu pedi para Deus uma casa mobiliada. Tudo mobiliada, com móveis planejados. O piso parece piso do Banco do Brasil. Irmão, que Deus é... Olha Deus recompensando as pessoas publicamente. E o próximo vai ser você, amanhã 3 horas da tarde. Vamos orar então? Fecha os seus olhos, você é rápido.
Eliezer, falei para o Eliezer vir aqui, mas falou para mim orar. Mas tá bom, então vamos orar. Pai, te louvo pela vida da minha irmã Vera, que pede oração, pela vida da Fernanda, para a família, para a mãe dela, a vida da Cássia, para Elaine, que está em tratamento, também a Maria Lúcia e família, pede na parte de emprego também para o filho. Te louvo, Senhor, pela vida da Toninha, Tadeu, que pede oração pelo Levi, a Luciana, Riane, orar para a família. A Luciana e Riane pede a oração pela família. O Eliezer, abençoado família. A Maria, mãe do Marcelo. Então, Pai, em nome de Jesus, uno a minha fé. E a palavra diz que antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que nós precisamos. Mas é interessante que o Senhor fala, e nos evangelhos ele se repete: pedi e dar-se-vos, porque o que pede recebe. Nessa hora nós pedimos a nível de igreja. A palavra do Senhor nos diz que tudo que nós pedirmos no seu nome, crendo e unidos, se 2 ou 3 de vós pedir alguma coisa, unidos num pensamento, como igreja, João diz que o Senhor fará para que o nome do Pai seja glorificado. Pai, eu tenho certeza que esses irmãos que pediram oração e faz parte do corpo da igreja, e das pessoas que estão ouvindo hoje, estão pedindo oração, a palavra do Senhor hoje nos revela e tudo nos indica que o Senhor está preparando um cenário para recompensar a todos esses que têm buscado o Senhor e que têm feito do Senhor um refúgio, uma fortaleza, como o Salmo 91, e nós estamos escondendo em Ti. Para nós não existe outro nome que nós podemos clamar e que chegamos até o Senhor. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, não há outro, não há outro. A palavra do Senhor nos diz que não é para buscarmos nenhum outro a não ser o Senhor. O Senhor é a porta, o Senhor é o caminho, o Senhor é a resposta, o Senhor é a vida, não há outro. E em nome de Jesus, abençoa, Pai, todos os que hoje ouviram a Tua palavra e fazem parte desse corpo, dessa fé, e que têm buscado no Senhor a recompensa. A Tua palavra nos diz que tudo que nós ligarmos na terra vai ser ligado, e desligarmos, nós desligamos esse tempo ruim e ligamos, Pai, um tempo poderoso, porque a Tua palavra está nos dizendo para sermos fortes, para sermos humildes, para sermos obedientes, para jejuarmos, porque o Senhor prepara um cenário para nós, para você, irmão, para você que assiste a live agora, para você que assistirá depois, e depois você escute, você está buscando a Deus, e a palavra do Senhor diz que Deus é recompensador de que o buscam. A palavra do Senhor diz: buscar primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e tudo mais Ele fará. Eu digo, se prepare, fique junto, ligado ao corpo da igreja, porque Deus vai te recompensar por esses dias, publicamente, as pessoas verão, a sua família vai ver, seus vizinhos vão ver, as pessoas que convivem com você, elas verão o que Deus vai fazer na sua vida. Receba, eu abençoo você, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então já vou encerrar, e eu quero nessa noite só lembrar você que amanhã vamos estar, então, 3 horas da tarde. Convide, fale para as pessoas, pergunte. Vamos estar lá conversando, vai ser uma grande bênção. Amanhã Deus está nos dando mais uma direção de como alcançar essa vitória poderosa nesse ano de 2020, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Tem mais um recado? Irmãos, Santa Ceia do Senhor, tivemos aí domingo, maravilha, todo mundo participou. Mas se alguém, aí ficou faltando, me falem, porque a gente, vai também, principalmente os irmãos, nossos irmãos, que são os nossos anciãos, nossos irmãos honrados. Eu vou estar ministrando a ceia nesses dias para os nossos irmãos que não podem, são um grupo de risco, que eles estão, eu vou levar a ceia para eles então, amém? Então Deus abençoe os irmãos. Feche os seus olhos, que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vocês, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Você já foi abençoado por buscar a Deus e ouvir a sua palavra. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém? Aleluia.